بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Nós estamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde chegamos, onde o profeta Muhammad alaihi wasallam ele está em Medina para formar a sociedade islâmica dentro de Medina. E nós começamos falando sobre os primeiros passos que o profeta Muhammad alaihi wasallam ele deu para formar uma sociedade que nós, quando lemos, a gente vê que não há uma sociedade mais honrosa ou uma sociedade que colocou as grandes condutas e boas condutas dentro dessa sociedade como a sociedade que estava no tempo do profeta Muhammad alaihi wasallam, que conseguiram divulgar a religião muçulmana para o mundo inteiro através das suas condutas, através das suas palavras, através do seu trabalho, do comércio, através de tudo que eles tinham na vida deles, eles levaram isso para frente para divulgar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Como que o profeta Muhammad alaihi wasallam conseguiu fazer isso? E como nós falamos, nós estamos estudando a biografia do profeta Muhammad alaihi wasallam para seguirmos aos passos do profeta Muhammad alaihi wasallam e seus ensinamentos, para colocarmos em prática aquilo que ele ensinou seus companheiros que formaram essa honrosa sociedade para sermos iguais também. Que nós devemos ser também exemplos na nossa sociedade, e assim a gente começa a ver como o profeta Muhammad alaihi wasallam conseguiu formar essa sociedade através da sua conduta. Então a primeira coisa foi a mesquita que ele formou, nós falamos sobre isso. A segunda questão, a irmandade que o profeta Muhammad alaihi wasallam ele realizou entre os seus companheiros, as pessoas de Meca e de Medina. A terceira questão, o profeta Muhammad alaihi wasallam ele fez uma aliança entre os muçulmanos, quais são os deveres e direitos de cada muçulmano. E hoje nós vamos falar sobre uma questão importante também, que o profeta Muhammad alaihi wasallam ele mostrou já nos primeiros dias que chegou em Medina, depois de fazer essas questões que nós falamos, de colocar qual que é o papel individual na sociedade, o papel de cada indivíduo na sociedade, para que ninguém dentro da sociedade olhe para os outros e fala, olha, a nossa sociedade não está bem, tá, você, o que você está fazendo? O fulano ele está não sei o quê, a mesquita ela não está interagindo da maneira correta, as pessoas não estão isso e aquilo. O profeta Muhammad alaihi wasallam nos ensinou que cada indivíduo na sociedade é responsável. Então, se você olhar para a sua sociedade e ver qualquer falha, você começa por si mesmo, para falar, será que eu estou cumprindo aquilo que o Islã ordenou a cumprir, para somarmos todos juntos, desde as pessoas pequenas, grandes, homens, mulheres, ricos, pobres, fortes, fracos, todas as pessoas estão envolvidas em relação a isso, e por isso que o profeta Muhammad alaihi wasallam estabeleceu as regras que nós vamos citar. Quais foram os primeiros hadith que o profeta Muhammad alaihi wasallam ele começou a ensinar os seus companheiros dentro da mesquita, ao se encontrar com eles, para espalhar esses hadith, para que as pessoas colocassem em prática na vida delas. Então nós vamos citar alguns desses hadith que o profeta Muhammad alaihi wasallam estabeleceu dentro de Medina para que as pessoas colocassem em prática para formar essa honrosa sociedade que eles tinham e para sermos iguais também, se nós levarmos como exemplo os companheiros do profeta Muhammad alaihi wasallam que ouviram esses hadith e colocaram em prática, e realmente eles conseguiram enobrecer a sociedade que eles tinham. E assim a gente vai ver que através desses atributos que o profeta Muhammad alaihi wasallam foi colocando,
das qualidades, das virtudes, das maneiras nobres, das ações louváveis. Ele conseguiu construir uma nova sociedade que, antes disso, eles não tinham nada dentre essas qualidades. Nós falamos no começo da biografia do profeta Muhammad a.s. como era a sociedade antes do Islã, na pré-islâmica. E agora nós vamos ver como é que ela se formou, porque até os ulama, eles falam que os árabes, antes do Islã, eles estavam embaixo de todas as sociedades. Eles eram os últimos em relação a tudo que você possa dizer. Quando veio o profeta Muhammad a.s., ele elevou os muçulmanos, elevou os árabes, ou seus seguidores, através do Islã, e colocou eles no topo, em primeiro lugar, devido a essas condutas que ele ensinou a eles e que eles colocaram em prática. E assim, a mais maravilhosa e honrosa sociedade que toda a história já conheceu foi essa sociedade que o profeta Muhammad a.s. ensinou ou fez através dessas condutas que as pessoas levaram em consideração. Essas questões elas foram através de alguns hadith. Nós vamos citar esses hadith, não somente para citar, mas sim para escrevermos os hadith, decorarmos e colocarmos em prática. E por isso o profeta Muhammad a.s., nesse hadith, ele dava uma regra em cada hadith, para que as pessoas não falassem, olha, é muita coisa para decorar, é muita coisa para praticar. Não, o profeta Muhammad a.s., ele colocava uma regra, colocava uma virtude, colocava algo nobre no meio das pessoas para elas decorarem, colocarem em prática e passarem para frente ensinando, e assim foi formando essa sociedade. Esses hadith, o profeta Muhammad a.s., ele disse no hadith, quando um homem perguntou ao profeta Muhammad a.s. quais são as melhores qualidades de um muçulmano, como um muçulmano pode se formar? Aí o profeta Muhammad a.s. ele disse, تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Esse é um hadith curto que o profeta Muhammad a.s. ele disse, تطعم الطعام, convidar as pessoas para comer. Então, dar algo de comer para as pessoas. E saudar, fazer a saudação, o salam, tanto a quem conhece como a quem não conhece. Então, assim, as pessoas, eu passo por uma pessoa, eu conheço ele, assalamu alaikum wa rahmatullah, tudo bem, como é que você está? Somente as pessoas que eu conheço, o profeta Muhammad a.s. ele disse, não, aqueles que você conhece e aqueles que você não conhece também, saude eles. Então, a saudação se espalhou no meio das pessoas. Então, quando a saudação ela se espalha, o amor ele vem também, porque o profeta Muhammad a.s. ele disse, eu juro que vocês não entrarão no paraíso a não ser que vocês se amem, e vocês não irão se amar a não ser que vocês espalhem a saudação entre vocês. Então, a saudação entre os muçulmanos, isso traz o amor entre elas, traz a ligação entre elas. Então, o profeta Muhammad a.s. foi ensinando os seus companheiros dentro de Medina, e sempre que você se encontrar com uma pessoa, saude ela. Fale assalamu alaikum, e a pessoa vai falar wa alaikum assalam. E por isso a saudação na nossa religião, os melhores dentre nós são aqueles que iniciam a saudação. Eu me encontrei com o irmão, eu não vou esperar ele me saudar, eu já vou logo e saudo ele. Porque perguntaram para o profeta Muhammad a.s. qual que é o melhor entre os muçulmanos, e ele disse, aquele que inicia a saudação. E se você falar na saudação, assalamu alaikum, certo dia o profeta Muhammad a.s. estava sentado com seus companheiros, e um dos seus companheiros ele disse, assalamu alaikum. O profeta Muhammad a.s. ele disse, 10. O outro chegou e falou, assalamu alaikum wa rahmatullah. O profeta ele disse, 20. O outro chegou e falou, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ele disse 30. Os companheiros, claro, isso depois deles responderem, o profeta Muhammad a.s. e seus companheiros responderem a saudação.
Perguntaram por que 10 do primeiro, 20 do segundo e 30 do terceiro. Ele disse, o primeiro disse, Assalamu alaikum, então ele tem 10 benefícios, 10 boas ações, 10 hasanat. O outro falou, Assalamu alaikum wa rahmatullah, esse tem 20 boas ações, porque ele acrescentou wa rahmatullah, que é a misericórdia de Allah, que é a saudação que Allah, Assalamu alaikum, que seria a saudação, você está saudando a pessoa com o salam, que a paz de Deus esteja com você. Isso é Assalamu alaikum, você tem 10 benefícios. Quando você fala a paz de Deus e a misericórdia de Deus esteja com você, você já tem 20 hasanat, 20 boas ações. Quando você fala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, você terá 30 boas ações. 30 hasana, 30 hasana. Quer dizer que a paz de Deus. E depois você fala Assalamu alaikum wa rahmatullahi, a misericórdia de Deus. Wa barakatuh, e as bênçãos de Deus estejam contigo, você terá 30 boas ações. Então, quanto mais na saudação você suplica para o seu irmão, mais elevação você tem. E o muçulmano, ele sempre procura ter quantas ações a mais ele puder carregar junto com ele, na sua bagagem, para depois da sua morte, ele vai carregar. Eu chego no dia do juízo final com 1 milhão de hasana, de boas ações. Tem outro que chega com 2 milhões, outro chega com 3 milhões, outro chega com 100 hasana, outro chega sem nenhuma. E cada um tem o seu privilégio no dia do juízo final, conforme aquilo que ele vem de boas ações, porque no dia do juízo final, a única moeda que nós teremos para nos elevarmos, para a gente ter uma boa posição, para a gente se elevar no paraíso, seria através das boas ações, dos hasanat. E aqui o profeta Muhammad a.s. nos ensina como é que eu posso conquistar tantas hasanat, e ele te dá esses privilégios. Até através do cumprimento você tem essas hasanat. Até o profeta Muhammad a.s. nos ensinou, quando entrarmos dentro da nossa casa, o muçulmano é um dever dele falar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, no mínimo, né? Ele cumprimentar, mesmo que não tiver ninguém, você cumprimenta. Por quê? Porque o cumprimento que você faz, Assalamu alaikum, você está lembrando de Allah subhanahu wa ta'ala, a paz de Allah esteja com vocês. Dentro de casa, se não tiver ninguém, você tem os anjos, você tem os gênios, então você está cumprimentando, você está espalhando a paz dentro da sua casa através do seu cumprimento. Então o profeta Muhammad a.s. ele iniciou dizendo para os seus companheiros espalharem o cumprimento, porque isso faz com que as pessoas tenham mais ligação e mais amor entre elas. O outro hadith, o profeta Muhammad a.s. ele incentivou os seus companheiros para que um trate bem o seu vizinho, porque as pessoas elas convivem com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, com seus vizinhos, a sociedade ela se forma, começando pelo indivíduo, pela família, pelos vizinhos, e aí se forma uma sociedade. Então, quanto mais ela é fortalecida, mais ela terá uma força e isso fortalece o que? Essa sociedade para estar mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse, لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. O profeta Muhammad a.s. ele disse, não será verdadeiro crente, ou não entrará no paraíso, لا يدخل الجنة, não entrará no paraíso, aquele que o seu vizinho, cujo vizinho não se encontra a salvo das suas más ações. Então a pessoa que maltrata o seu vizinho, o profeta Muhammad a.s. ele disse, vocês querem entrar para o paraíso? E nós falamos quando os Sahaba, quando os Ansar, as pessoas de Medina, foram cumprimentar o profeta Muhammad a.s., fizeram o pacto com o profeta Muhammad a.s. para ele vir em Medina, e eles perguntaram para ele o que nós teremos se nós cumprirmos aquilo que é de tratado entre nós e o Senhor, ao mensageiro de Allah. Ele disse, vocês terão o paraíso. E eles disseram, então estenda a sua mão, que nós não queremos desistir e nem queremos que o Senhor desista também, nós queremos o paraíso.
Então, os Sahaba, eles querem o paraíso. O profeta Muhammad a.s. está dizendo aqui, vocês querem o paraíso? Cuidado ao prejudicarem seus vizinhos, porque isso impede com que vocês entrem no paraíso. Então, por isso o profeta Muhammad a.s. ele disse, não entrará no paraíso aquele cujo vizinho não se encontra a salvo das suas más ações. E assim as pessoas têm que fazer o quê? Fazer as boas ações com o vizinho. Até o profeta Muhammad a.s. ele citou vários hadith sobre o vizinho. E ele disse, o anjo Gabriel, ele vinha até mim e sempre recomendava para mim sobre os vizinhos e dizia, o vizinho tem que tratá-lo dessa forma, o vizinho tem que ter isso, o vizinho tem esses direitos, o vizinho tem tal, o vizinho tem tal. Até o profeta Muhammad a.s. ele disse, até que imaginei que o anjo Gabriel iria dizer que o meu vizinho teria uma parte da minha herança, uma parte da minha herança. Quer dizer que o vizinho tem que conviver com você como se fosse uma parte da sua família. E hoje, infelizmente, a gente talvez não trate bem os nossos vizinhos, ou muitas vezes a gente não conhece os nossos vizinhos, ou às vezes a gente conhece, mas eles estão na casa deles, eu estou na minha. Não, o Islã ele incentiva você a ter um acesso de conversação, de boa prática, de dar um presente a eles. O profeta Muhammad a.s. ele disse, não há dos nossos aquele que dormir satisfeito e seu vizinho estiver com fome. Quer dizer que você tem que dividir aquilo que você tem com o seu vizinho, você tem que saber o que está acontecendo com o seu vizinho. Você não pode prejudicar o seu vizinho de forma alguma. Então, se a gente for falar sobre a questão da vizinhança, o Islã ele veio para estabelecer as regras para que você saiba como tratar bem os seus vizinhos. Também o profeta Muhammad a.s., dentre os hadith que ele citou para a sociedade, para as pessoas levarem em consideração, ele disse, al-muslimu, o verdadeiro muçulmano, o muçulmano perfeito, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. O muçulmano perfeito é aquele cuja a língua e as mãos, cuja língua e as mãos, os muçulmanos, todos os muçulmanos estão salvos deles. Que os muçulmanos sejam salvos da sua língua, você não falar mal deles, e da sua mão, você não prejudicá-los, em bater, em levar as suas coisas que não são suas, em prejudicar um muçulmano de qualquer forma, ou qualquer pessoa que estiver convivendo com você na sua sociedade, você não pode prejudicá-lo nem com a sua língua e nem com a sua mão. O profeta Muhammad a.s., ele, como se estivesse falando para nós queremos aqui a perfeição de um muçulmano. E o muçulmano perfeito é aquele que não prejudica os muçulmanos nem com a sua mão e nem com a sua língua. Então, o muçulmano que chega e vai falar mal do outro muçulmano, então esse não é um muçulmano perfeito. O muçulmano que prejudica o irmão de qualquer forma, ele não é um muçulmano perfeito. E o profeta Muhammad a.s. ele quer uma sociedade de perfeição. E por isso ele foi colocando essas regras e os Sahaba, eles foram absorvendo essas regras e colocando em prática. Eu falava mal do fulano e ciclano, e de repente, então não sou um muçulmano perfeito, eu quero ter a perfeição do Islã. Eu quero seguir os passos do profeta Muhammad a.s. Eu quero seguir as palavras do profeta Muhammad a.s. Eu quero colocar em prática as ordens do profeta Muhammad a.s. Então ele deixa de falar mal do fulano, deixa de citar o fulano, deixa de se preocupar com o fulano com coisas que não o interessam. Somente a pessoa se preocupa com os muçulmanos naquilo que interessa a eles e não naquilo que ele possa prejudicá-los através da sua língua ou através da sua mão. Então vocês percebem que esses hadith todos são curtos, só que são diretos nas questões que formam uma conduta de um muçulmano, onde no final ele vai ser um muçulmano perfeito. Ele espalha o salam, ele não prejudica os outros, ele se preocupa com o seu vizinho, ele tem essas virtudes que o profeta Muhammad a.s. foi colocando. Um outro hadith, o profeta Muhammad a.s. ele disse, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nenhum de vós chegará a ser um verdadeiro crente até que
ele ame para o seu irmão aquilo que ele ama para si mesmo. Quer dizer que os muçulmanos devem se amar uns aos outros. Não é que eu vi o meu irmão ele ter um carro novo e de repente, oh, de onde que ele trouxe esse carro? Como é que ele conseguiu? E ele vai lá, ter olho gordo no carro do irmão dele, ou da casa que ele tem, ou daquilo que ele tem. Não, ele deve amar para o seu irmão aquilo que ele ama para si mesmo. Ele deve falar, alhamdulillah, que meu irmão ele teve esse privilégio de ter um carro, esse privilégio dele ter uma casa, esse privilégio dele ter os filhos bem-aventurados, esse privilégio dele ter tal, isso e aquilo. Ele deve amar para o próximo aquilo que ele ama para si mesmo. Então assim, os muçulmanos começam a amar uns aos outros e nunca desejar o mal para o seu irmão, mas sempre desejar aquilo que você quer para si mesmo. Para você ser um verdadeiro crente, você deve amar dessa forma. Às vezes a pessoa fala, é difícil, como é que eu vou permitir e tal, aí, só que o profeta Muhammad a.s. ele já coloca aquela palavra lá para a pessoa sentir, para ver, eu quero ser um bom crente ou não, eu quero ser um bom muçulmano ou não, eu quero entrar no paraíso ou não, eu quero me salvar do castigo de Allah ou não. Aqui o profeta Muhammad a.s. ele disse, la yu'minu ahadukum, eu quero ser um verdadeiro crente ou não. Eu quero. Então você tem que desejar para o próximo aquilo que você deseja para si mesmo. Então são questões que o profeta Muhammad a.s. estabeleceu ali. Não há problema de você desejar o que os outros têm, mas não desejar que aquilo a inveja do outro. O que é a inveja? É você desejar que o outro não tenha nada daquilo lá, ou que o outro perca aquilo que ele tem. Isso é inveja. Agora, eu desejar, olha, mashallah, o fulano ele tem um bom carro, eu desejaria ter um bom carro igual a ele, isso não há problema. Até o profeta Muhammad a.s. ele nos ensinou, ele disse, se alguém quer se invejar de uma outra pessoa, então vocês devem se invejar de dois tipos de pessoas. Uma pessoa que Allah concedeu a sabedoria a ele, e ele ensina essa sabedoria para as pessoas. O profeta Muhammad a.s. ele disse, essa pessoa você deve desejar ter o que ele tem. E uma outra pessoa, uma pessoa que Allah deu uma riqueza ampla, uma grande riqueza, e com essa riqueza ele faz doações durante a noite e durante o dia. Ele vai doando para as pessoas, para os necessitados. O profeta Muhammad a.s. ele disse que desejem também, se Allah desse a vocês como fulano uma grande riqueza também para vocês, não somente para ter a riqueza, não, para fazerem doações, para beneficiar as pessoas. Então são dois desejos que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou, se a gente puder ter, isso é um privilégio, né? Agora não há problema de você desejar, se uma pessoa tem uma boa casa, de você ter igual. Se a pessoa tem um bom carro, de você ter igual. Se a pessoa tem uma riqueza e ele gasta nos caminhos do bem, para você ser igual. Isso não tem problema. O problema é você desejar o mal para o seu irmão, para que ele não tenha nada daquilo, ou para que ele perca aquilo que ele tem. Aí não pode, porque isso é um desejo contra o seu irmão. E o profeta Muhammad a.s. ele disse aqui, que se você quer ter uma fé de perfeição, que deseje para o seu irmão aquilo que você deseja para si mesma. O profeta Muhammad a.s. ele disse também no outro hadith, al-mu'minu karajulin wahid. Al-mu'minu karajulin wahid. Idha ishtaka ra'suhu, ishtaka kulluh. Os crentes, ou o crente, ele é como se fosse um homem, ou um corpo só. Se ele tiver uma dor de cabeça, então o corpo todo também, o corpo todo se queixa dessa dor de cabeça. E se ele tiver uma dor na mão, o corpo todo também se queixa dessa dor na mão. Então o profeta Muhammad a.s. ele disse que os crentes entre si, eles são como um corpo. Se um dentre esses muçulmanos se queixar
de qualquer coisa, então o corpo todo, então a sociedade toda, ela tem que agir como se tivesse essa dor ou esse problema como se fosse meu. Porque quando a cabeça dói, o resto do corpo ele tem que se manifestar com o dor da cabeça. Então o corpo não vai chegar e falar, deixa a cabeça ficar com dor sozinha e as mãos vão lá trabalhar, os pés e tal. Não, não. O corpo todo vai lá, adoece, deita até sarar o corpo. Se um dedo também se machucar e tal, o corpo todo ele fica com febre, ele fica com dor, então ele se manifesta. Aí você fala, eu vou descansar, por causa de quê? De um dedo. Porque você se preocupou com esse dedo, o corpo todo se preocupou com algo que seria mesmo pequeno. Assim a comunidade, assim a sociedade, se uma pessoa, qualquer pessoa que tiver qualquer problema, a sociedade deve se manifestar toda até que esse problema seja resolvido. Então aí o profeta Muhammad a.s. ele exemplificou que uma sociedade é como se fosse um corpo e todos devem agir para tirar qualquer problema que tenha numa sociedade através, se uma pessoa tiver esse problema, que toda a sociedade deve se manifestar para salvar essa pessoa. O profeta Muhammad a.s. ele disse: Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. O profeta Muhammad a.s. ele disse: os laços de irmandade entre os crentes são como uma construção. Uma parte fortalece e mantém a outra parte. Também o profeta Muhammad a.s. ele está estabelecendo aqui também, colocando uma regra importante também, que os muçulmanos entre eles devem ser sempre ligados um ao outro, né? Como se fosse uma construção. A construção, um tijolo, ele eleva o outro. Então toda a construção ela é ligada uma com a outra, e assim a sociedade muçulmana ela deve ter essa grande ligação entre ela. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. La ilaha illallah. Esses hadith, como nós falamos, são importantes na nossa vida para a gente colocar, aprender e ensinar até os nossos filhos, porque são hadith curtos e deixar eles decorarem e fazer com que eles coloquem em prática isso é a maneira de nós levarmos a educação para os nossos filhos. Dizem que no Japão as escolas até a quarta série do primário, o aluno ele não tem nota, não tem matérias de matemática, de geografia, de história, de não sei o quê. Até a quarta série ele aprende somente como se dar com seu irmão, quais são as boas condutas para me dar com as pessoas da minha sociedade, como é que eu peço desculpa para o fulano, como é que eu vou dar espaço para o fulano, como é que eu vou respeitar o fulano. E assim o Islã ele já nos ensinou isso há mais de 14 séculos e nos mostrar como é que nós devemos aprender, pequenos, grandes, todos nós, né? E o profeta Muhammad a.s., quando ele fala os hadith, ele fala
esses hadith, porque é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala a ele. E ele sabe aquilo que pode enraizar numa sociedade as boas condutas. E por isso que às vezes as necessidades que uma sociedade possa ter, isso leva com que as pessoas, se eu tiver uma necessidade e ninguém olha para mim, eu vejo o rico comendo do bom e do melhor, ele mora num lugar bom, ele estuda os filhos dele nos lugares bons, eu estou lá necessitado, não tenho nada disso, não tenho comida boa, não tenho escola boa, não tenho locomoção, não tenho tal, não tenho isso e aquilo, eu vou pegar uma raiva das pessoas, eu não vou querer ser assim, desejar para o próximo aquilo que é o bom, eu vou ficar invejando as pessoas, fica aquele ódio entre essa pessoa e as demais pessoas. O Islã ele veio para tirar esse ódio, para tirar essa inveja, para tirar essas questões, e por isso que nós temos bastante aqui hadith que falam sobre sadaqa, né? Até o que o profeta Muhammad a.s. no hadith ele disse que chegará um tempo, um momento onde os ricos irão tirar o seu zakat quando o Islã prevalece, quando o Islã ele é colocado, coloca suas regras e as pessoas vão praticar o Islã 100%, chegará esse dia, inshallah. Esse é um dos sinais do dia do final. O profeta Muhammad a.s. ele disse, chegará esse dia onde o rico irá tirar o seu zakat e procurar alguém para levar o zakat e ele não acha ninguém, não acha numa sociedade pessoa que possa levar o zakat, porque todas as pessoas se enriqueceram devido ao quê? A justiça que é praticada tanto na sociedade como no governo, e é isso que nós queremos, isso que o Islã ele quer isso, e assim que viviam no tempo do profeta Muhammad a.s. Chegou no tempo do Umar ibn Abdul Aziz, isso no ano 100 da Hijra, onde zakat ela foi levada para uma grande parte, ou na maior parte do mundo, saindo de Medina, indo para Damasco, indo para o Iraque, indo para o Iêmen, indo para toda aquela região do Oriente, indo para o Golfo Pérsico e tal, e voltava intacta da maneira que saiu. O zakat voltava para o governo e eles diziam, não achamos ninguém que necessita do zakat. E as pessoas iam bater nas portas. É isso quando nós falamos sobre o Islã é isso. Quando nós falamos sobre essas regras foram colocadas em prática naquele tempo, naquela época. E se nós colocarmos em prática, nós vamos ver isso também na nossa sociedade. O profeta Muhammad a.s. ele diz também, Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Insultar um muçulmano, você xingar uma pessoa, insultar ele, isso é um ato de desobediência. A pessoa se torna desobediente a Allah subhanahu wa ta'ala. E lutar contra ele é descrença em Allah subhanahu wa ta'ala. Você querer prejudicar o seu irmão, lutar contra ele, guerrear contra ele, isso é descrença em Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad a.s. ele diz também, imatatul adha anit tariqi sadaqah wa ya'udduha shu'batan min shu'ab al-iman. O profeta Muhammad a.s. ele disse, remover os obstáculos do caminho, remover qualquer tipo de obstáculo no caminho das pessoas, qualquer tipo de sujeira, de obstáculo, de qualquer coisa que você vê na sua frente ou na frente do seu caminho, remover isso do caminho constitui uma caridade, é uma caridade. Até tem um outro hadith que o profeta Muhammad a.s. ele disse, um homem que passava num caminho e viu um galho de espinhos que poderia prejudicar as pessoas. Ele removeu aquele galho de espinhos do caminho das pessoas para não serem prejudicadas. Allah agradeceu a esse ato e colocou ele no paraíso. Devido a um pequeno ato, às vezes a gente pensa que eu fiz algo pequeno, será que isso daqui perante Allah subhanahu wa ta'ala é nobre? Sim, a nobreza é em todos os atos que foram citados, que o profeta Muhammad a.s. citou, que possam ajudar a sociedade, ajudar ao próximo. E o profeta Muhammad a.s. ele disse, remover os obstáculos do caminho constitui uma caridade e faz parte da fé. E ele também, ele disse que a sadaqa, a caridade, também incentivo para a caridade, tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Eu tenho uns pecados, eu tenho alguns pecados entre Allah subhanahu wa ta'ala, e aí o que eu faço e tal, como é que eu pago esses pecados?
profeta Muhammad a.s. ele veio nos ensinar. E ele disse, a caridade, ela apaga os pecados, assim como a água apaga o fogo. Quer dizer que você quer apagar os seus pecados, faça caridades. Procure quem precisa. Dê aos necessitados, mesmo que for algo pequeno. E por isso que o profeta Muhammad a.s. ele disse no outro hadith, ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Como nós falamos, o profeta Muhammad a.s. quando fala sobre o hadith, é ao alcance de todos. Ele não está falando somente com os ricos, ou com os poderosos, ou com uma parte da sociedade. Não, ele está falando com todos. E por isso esse hadith que o profeta ele diz, ittaqun nara, protejam-se do fogo do inferno, dando em caridade mesmo a metade de uma tâmara. A tâmara na sociedade dos Sahaba era normal, porque os pomares lá eram todos de tâmaras. Quer dizer que uma criança ela pode ter uma tâmara ou dezenas de tâmaras. E o profeta Muhammad a.s. ele disse, vocês podem se proteger do fogo do inferno com metade de uma tâmara, mesmo dando caridade, uma metade de uma tâmara. E assim a gente vê que tem outros hadith também, inshallah nós citaremos nas próximas aulas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia e que faça com que nós sigamos o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.